Por favor, se você puder, ponha-se de pé, abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo 4. Nós faremos a leitura do verso 6 até o verso 9. Essa é a penúltima mensagem na epístola de Paulo aos Filipenses. Nós concluiremos esta epístola no próximo domingo à noite, se o Senhor permitir. Filipenses capítulo 4, do verso 6 até o verso 9. Eu farei a leitura do texto e eu peço que você me acompanhe atentamente na versão que você tem em mãos, seja ela impressa ou digital. Diz assim o texto: Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai. E o Deus da paz será convosco. Eu convido a você que tem a versão atualizada, a mesma versão que eu usei, a ler comigo os versos 6 e 7, a uma só voz. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Senhor, pedimos que o Senhor, mais uma vez, nos assista no entendimento, abrindo os olhos do nosso coração, para aprendermos e aplicarmos a verdade do Senhor, neste tema tão importante que é a ansiedade. Não viver ansioso, mas viver entregando tudo para o Senhor. Fala no nosso coração. O Senhor conhece cada pessoa que aqui está. Cada alma que talvez esteja ansiosa, pressionada, lutando com muitas coisas, sem força, desanimada. Senhor, que a sua graça se manifeste em cada coração, trazendo luz, trazendo clareza para o entendimento da sua palavra nesta noite. É a oração que fazemos em nome de Cristo. Amém. Por favor, assentem-se. Você é ansioso? Você é ansioso? Você vive comumente debaixo de pressão, tensão e ansiedade? Essas perguntas encontram na sua vida, na sua maneira de viver, resposta. Essa mensagem falará deste tema, ansiedade, e nos orientará sobre como não viver ansioso, como não viver refém da ansiedade. Naturalmente que eu não abordarei esse tema com a profundidade apropriada que o próprio tema pede, por causa do nosso tempo, não só hoje, mas porque estamos concluindo a exposição no próximo domingo. Mas hoje, então, vou me direcionar especificamente no texto e tentar explaná-lo de forma
bastante geral, sem muito aprofundamento, porém, de uma maneira que você e eu entenderemos as orientações do Senhor e pela graça do Senhor poderemos decidir aplicar na nossa vida, viver em consonância com o que aprenderemos. Nós temos falado nas últimas mensagens sobre imperativos na vida cristã. Na última mensagem nós consideramos a exortação para vivermos alegres e também vivermos de forma moderada diante de todos os homens. Hoje nós vamos considerar mais um imperativo para a vida cristã, que é o imperativo para vivermos em paz. Vivermos em paz. Mas talvez você pergunte, pastor, mas não é esse o imperativo aqui. Não é esta a ideia iniciada e desenvolvida no verso 6. É porque, diferentemente dos imperativos anteriores, o apóstolo Paulo, ele começa o assunto não falando objetivamente da paz, mas ele inicia com a ordem para não vivermos ansiosos. Ele começa assim. Só no verso seguinte, no verso 7, ele vai falar da paz. Ele vai apresentar a paz. Então, Paulo começa falando do ladrão da paz, que é a ansiedade. A ansiedade rouba a paz do coração, rouba a paz da mente. A ansiedade cria um turbilhão de problemas no nosso coração, na nossa vida. E nós podemos dividir essa mensagem assim, como inclusive já fizemos outras vezes. Mas olhando para o texto, Paulo está dizendo como não viver. Mas depois, ele diz como viver. E em seguida, ele dá o resultado prático de como viver em obediência ao Senhor. Então vamos começar assim, exatamente olhando o verso 6, como o verso 6 começa. Paulo diz, não andeis ansiosos de coisa alguma. Como não viver? Ele usa o verbo andar equaciona a vida. É para não viver assim, não andar, não caminhar na vida cristã com um coração cheio de ansiedade, tendo ansiedade como um estilo de vida, uma maneira de viver. Então, Paulo começa com esse imperativo negativo, dizendo, não andem assim, não vivam assim, não vivam ansiosos. Meus irmãos, a ansiedade é uma realidade da vida humana. Todos nós temos problemas com a ansiedade, por isso nós podemos falar deste assunto com a atenção e a compaixão necessárias. Porque esse é um mal que aflige a todos nós, e ninguém aqui, eu disse ninguém aqui, está absolutamente livre do enfrentamento desse problema, dessa realidade da vida. Daí a necessidade de todos nós, sem exceção, ouvirmos atentamente a instrução do Senhor. Foi por isso que Paulo, na orientação do Espírito Santo, escreveu essa exortação, esse encorajamento, essa instrução para os seus irmãos filipenses. E é por isso que nós também temos, pela preservação das Escrituras, obra de Deus, esta mesma instrução em nossas mãos, em nossa língua, acessível à nossa compreensão, ao nosso entendimento. A orientação de Deus para você e para mim é, não viva ansioso. O seu estilo de vida não pode ser esse. Por isso eu volto às perguntas que eu fiz no início, na introdução. Você é alguém ansioso? Isso o descreve como pessoa? Esse é o seu estilo de vida?
É assim que as pessoas que te conhecem, que vivem ao seu lado, descreveriam você. O que é a ansiedade? Já foi repetidamente falado que a ansiedade é o mal do século. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, mais de 50% das pessoas que passam pelos hospitais são vítimas da ansiedade. A ansiedade atinge a todos, adultos, mas também crianças. Atinge os doutores, mas também os analfabetos. Atinge religiosos e também os ateus. Atinge a todos. Ansiedade significa ser puxado em direções diferentes e traz a ideia de estrangulamento. Portanto, ficar ansioso é como que ficar sufocado ou ser sufocado, como se o nosso oxigênio fosse cortado e tirado de nós a possibilidade de respirar. E alguns literalmente têm exatamente esta impressão. Acham que estão passando mal, não conseguem respirar, têm dores fortes no peito e etc. Mas tudo resultado da ansiedade. A ansiedade, ela rouba as forças. Uma pessoa ansiosa é uma pessoa enfraquecida. O ansioso é aquele que antecipa os problemas, por isso ele é ansioso. Ele vive o problema antes mesmo do problema existir. Ele sofre antecipadamente. E isso esgota a energia da pessoa antes mesmo do problema chegar. E quando o problema chega, se é que ele chega, a pessoa já está fragilizada, já está desequilibrada, já está desorientada, porque é exatamente isso que a ansiedade causa, um turbilhão no coração, como resultado de uma bagunça enorme das emoções. Uma pesquisa sobre ansiedade mostrou que apenas, guarde esses números, apenas 8% das coisas que deixam as pessoas ansiosas, apenas 8%, são motivos legítimos para preocupação, ou seja, são motivos que realmente estão dentro da realidade. Mas os outros 92% dos motivos que levam uma pessoa a ficar ansiosa são motivos imaginários. Essa é uma pesquisa no campo não religioso, secular, como dizemos. 92% dos motivos são imaginários, ou seja, motivos que nunca acontecerão, ou motivos que envolvem totalmente questões que estão fora do controle de alguém. Então, majoritariamente o ansioso sofre em vão, sofre desnecessariamente por coisas que nunca vão acontecer, mas que ele projeta e sofre antes, teme antes, padece antes. Biblicamente falando, e você entenderá isso melhor já já, a ansiedade é a voz forte da incredulidade, porque revela a incapacidade de crer que Deus está no controle. A ansiedade, então, ocupa o coração quando nós tiramos os nossos olhos da majestade de Deus, da soberania de Deus, do poderio do Senhor e fixamos os nossos olhos na grandeza
dos problemas. Então, é fácil definir ansiedade. Quando tiramos os olhos do Senhor e focamos, e fitamos, e enfatizamos as circunstâncias e aquilo que elas podem causar a nós. E normalmente é assim, o coração ansioso não considera o Senhor. Por isso que é comum a pessoa ansiosa e sofrendo numa situação, ela se sentir vítima. Se sentir no meio da coisa, do turbilhão de problemas, e se sentir desamparada, como se fosse órfão. E por isso peca contra o Senhor, porque o salvo em Jesus Cristo não está órfão. Tem um Pai, o Pai Celeste, que cuida dele com amor eterno. A ansiedade é o resultado de um pensamento errado, que gera um sentimento errado a respeito das circunstâncias, a respeito das pessoas, a respeito das coisas. É falta de confiança na proteção e no cuidado de Deus. Porque se cremos, queridos irmãos e amigos, que o nosso Deus tem cuidado de nós, como é a afirmação do Senhor Jesus em Mateus. O nosso Deus, Ele tem cuidado de nós. Ele está no controle de todos os pormenores da nossa vida. A vida não está entregue ao acaso, não é resultado de... Ela está no controle de Deus. E se cremos que tudo está no controle de Deus, ao invés de nos preocuparmos, nós podemos tomar a decisão de descansar. Ao invés de lutar debaixo do sol escaldante das circunstâncias, nós podemos decidir descansar à sombra onipotente do Altíssimo. Então, falar de ansiedade é falar de um tema que envolve a fé, a confiança ou não no Senhor. Todos temos lutas. Todos passamos por dificuldades. Todos, absolutamente todos, experimentamos pressões e tensões. Todos nós, em um momento ou outro, vivemos crises, limitações, problemas diversos. A questão não é se temos ou não temos. Nós já consideramos que essa é a realidade da vida. Assim é a vida, para todos. Então, a questão é como lidar com os problemas. Como se posicionar diante das tribulações, das adversidades, das dificuldades em geral. Então, Deus nos dá a resposta que acabamos de ler. E a resposta de Deus é esta: é para não viver ansioso diante destas coisas. Meus irmãos, Deus nos dá a resposta, e nenhuma destas coisas que eu mencionei devem tomar o nosso coração. Nós não devemos viver ansiosos por coisa alguma. Isso nos leva então à segunda parte desta mensagem. Já vimos como não viver. Então a pergunta é: como viver? Então, Paulo, na instrução do Espírito, diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Eu quero ler esse verso em outra versão, a NVI. O verso 6 diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ações de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Deus não dá apenas uma ordem,
Não andeis ansiosos, mas Deus oferece a solução. O Senhor não apenas diagnostica a doença, mas Ele também oferece o remédio. Ele não apenas aponta o problema, mas Ele oferece a resposta. E aqui temos então a indicação do problema, que pode arrasar uma vida, mas também temos a resposta, que pode transformar um coração. Notem o contraste que Paulo faz aqui no verso 6. Primeiramente ele diz, não é para viver ansioso de coisa alguma, ou em outra versão, por coisa alguma, ou seja, não é para viver ansioso por nada. Então notem a ideia aqui do absoluto, por coisa alguma, de coisa alguma, em resumo, por nada. Nada deve tomar o nosso coração e determinar esse estilo de vida. Nada. E em seguida, ele diz, é para contar, é para apresentar, é para entregar tudo para Deus. Notaram aqui? Não é para viver ansioso por coisa alguma, de coisa alguma, por nada, mas ao contrário, é entregar tudo para Deus, é fazê-lo conhecedor de todas as coisas, de todos os problemas, de todas as dificuldades. Ao invés de a gente ficar com tudo, é para a gente entregar tudo. Ao invés de você e eu, que é a resposta primeira do nosso coração enganoso, que sempre quer ser soberano, sempre quer estar no centro, sempre quer resolver do seu jeito as coisas. Então, ao invés de você e eu tentarmos segurar tudo, dar respostas para tudo, lidarmos com tudo, e a gente já sabe, isso é impossível, porque soberano só existe um, nós não podemos, nós não conseguimos. Então a orientação de Deus é, não fique com tudo com você, mas entregue tudo para Deus. E o nosso problema está aí, irmãos. Nosso problema está aí, é que nós não entregamos tudo para Deus. Nós não fazemos Deus conhecedor de todas as coisas. Mas talvez você fale, pastor, mas eu compartilho isso com as pessoas. Eu sei, nós fazemos assim. No problema, na dificuldade, na luta, nós falamos para as pessoas. Todo mundo sabe. Como inclusive nos cultos de oração. A gente fala no culto de oração e quer que todo mundo nos represente diante de Deus. Só que nós mesmos não fazemos. E se fizéssemos, provavelmente, não teríamos um acúmulo de problemas, de pedidos de oração apresentados no culto, porque isso já seria resolvido na fonte. Nós encontraríamos logo, o que vamos ver já, a paz de Deus, guardando o coração, guardando a mente, e a gente passando por aquela luta, mas experimentando o Senhor. Então a ênfase aqui é, não fique com tudo, entregue tudo. Qualquer outra resposta, meus irmãos, para o lidar com o problema, qualquer outra resposta diferente desta que eu acabei de dizer, estará errada. Constituirá de nossa parte desobediência ao Criador e, portanto, pecado. Agora entendemos porque a ansiedade está na base da incredulidade. Nós temos que fazer uma decisão todas as vezes. Quando uma adversidade, quando o vento contrário sopra o nosso mar, balança o nosso barquinho, quando começamos a experimentar as ondas revoltas que estão comunicando a ideia de que um naufrágio pode acontecer a qualquer hora, o que fazer? Então a Bíblia diz, não viva ansioso, não tente resolver isso na sua força, entregue tudo para Deus. E quando não fazemos isso, porque não há uma outra resposta, quando nós não damos a essas circunstâncias da vida essa resposta
que o Senhor está nos dizendo aqui, isso constitui incredulidade. Não estamos confiando em Deus, não estamos obedecendo ao Senhor e, consequentemente, aqui vem o resultado. Nós teremos uma vida pesada, teremos um coração desgastado por causa da ansiedade, experimentaremos dias sem graça, sem brilho, uma vida estrangulada, comumente estressada, e o resumo de tudo isto é, sem paz. Sem paz no coração, sem paz na alma, sem paz no espírito, sem paz na vida. O coração ansioso luta com os problemas, ignorando a Deus, mas o coração obediente entrega os problemas a Deus. Uma boa reflexão é esta pergunta: como você está lidando com os problemas? Então, a questão aqui não é se temos problemas, porque essa é uma certeza. No mundo tereis aflições, o nosso Senhor já disse. As lutas, as dificuldades fazem parte da vida e elas vêm para todos, para o crente e para o não crente. Vem para o piedoso e vem para o ímpio, aquele que não é piedoso no Senhor. Vem para aqueles que conhecem a Deus, vem para aqueles que não conhecem a Deus. Vem para todos, é uma realidade da vida. Por isso temos que ter uma boa teologia do sofrimento, para entender que o sofrimento vem sobre todos, mas no Senhor. Nós podemos lidar com o sofrimento, porque o Senhor está no sofrimento. Quem é Deus? Meus irmãos, quem é Deus que diz para você e para mim, não ande ansioso por coisa alguma? Quem é Deus? Qual é o seu tamanho? Temos ideia da grandeza desse Deus para dizer para você e para mim, com esta clareza, com esta objetividade, não viva ansioso por nada. Eu quero lembrar a você do tamanho do nosso Deus. E uma boa referência para nós é o universo. O macro-universo, porque o micro-universo também seria uma boa referência. Mas eu quero falar do macro-universo, lembrando-nos alguns detalhes. Primeiramente, qual é a velocidade da luz? A velocidade da luz é de 350 mil quilômetros por segundo. Em um segundo, 350 mil quilômetros já foram percorridos pela luz. Então pense comigo, à velocidade da luz, nós poderíamos circular a Terra 7 vezes. 7 vezes. 7 voltas na esfera da Terra. Em um segundo. Nós passaríamos pela Lua em 2 segundos. E por Marte em 4 minutos. E por Netuno, o último planeta do nosso sistema solar, não considerando mais Plutão, menos de 5 horas, viajando a uma velocidade de 350 mil quilômetros por hora. A velocidade da luz, você alcançaria a estrela mais próxima, chamada Próxima Centauri, em 4 anos e 4 meses. Isso significa que a cada segundo você viajaria 350 mil quilômetros. E equivaleria a uma distância de 40 trilhões, 682 bilhões e 300 mil quilômetros daqui até a estrela mais próxima. Isaías 40, verso 22 diz: Ele, o Senhor, é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É Ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Quão grande é o nosso Deus! À velocidade da luz, você alcançaria a galáxia mais próxima em 2 milhões de anos. Vai pensando aí na distância, no tamanho do nosso universo.
e o próximo aglomerado de galáxias em 20 milhões de anos, viajando a essa velocidade. Ou seja, segundo os cientistas, os astrônomos, não os astrólogos, porque astrologia é misticismo, astronomia é ciência. Segundo os observadores, os estudiosos do universo, nesta altura, você apenas teria começado a viajar pelo universo. Tal é a sua grandeza. E que tal desejar ter uma estrela, apenas uma estrela com o seu nome? Já pensou, Gabi? Colocar o seu nome numa estrela? Com base na atual população da Terra, que está em torno de 7,7 bilhões de pessoas, você e eu poderíamos ter não apenas uma estrela, nem duas, nem 10, nem 5, nem 1000, mas nós poderíamos ter 16 galáxias. Ou seja, bilhões de estrelas com o nosso nome. Bilhões de estrelas poderiam ter o seu nome. Tal é a imensidão de estrelas que existem no universo. Pegue um punhado de areia, coloque sobre uma mesa de vidro e tente contar quantos grãos de areia você achará ali. Você conseguiria? Uma tarefa difícil, não é verdade? Num punhado de areia na palma da mão. Mas os cientistas dizem que há mais estrelas no céu do que todos os grãos de areia de todas as praias do nosso planeta. Imagine, é algo inconcebível. E o Salmo 147, versos 4 e 5 diz que Deus conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. Grande é o Senhor nosso e muito poderoso, e o seu entendimento não se pode medir. Nós poderíamos continuar falando sobre esses números que mostram de forma gigantesca o tamanho do nosso universo, mas podemos parar aqui e refletir sobre esta pergunta: será que Deus, esse Deus soberano e majestoso, que disse, não andeis ansiosos de coisa alguma, Criador deste universo inigualável, será que esse Deus é suficiente para cuidar da sua vida? Será que Ele é capaz de lidar com os seus problemas, com as suas lutas, com as suas aflições, com aquilo que te aflige, com aquilo que tende a roubar a sua esperança, tende a mexer com as suas perspectivas e expectativas? E a resposta é um altissonante sim. Esse Deus, Criador do universo, Ele é capaz, Ele é suficiente, Ele é poderoso, mas não apenas isto. Ele tem todo o desejo. Ele está interessado em gerir, em administrar todos os detalhes e os pormenores da nossa vida. E é por isso que Ele diz isso para você e para mim. Glaerdson, por que se entregar à ansiedade se você pode passar tudo para mim e eu, o Criador do universo, posso gerir os problemas da sua vida? Por que, João, perder a paz, perder a alegria, perder o entusiasmo, perder a confiança, tentando lidar na sua força com situações assim, quando você pode me entregar tudo e eu posso gerir para você, e você pode tão somente descansar em mim e experimentar a minha paz. Meus irmãos, é isto. Quando você estiver passando por um problema, uma situação, e aquilo vier e balançar o seu coração, a ansiedade bater a porta do seu coração, decida entregar tudo para Deus e não viver ansioso. Então, como viver? Como fazer isso de forma objetiva,
O verso 6 nos diz que é através da oração. É para fazer Deus conhecedor de todas as coisas, através das petições, da oração e da súplica com ações de graças. Através da oração. Onde a oração prevalece, a ansiedade desaparece. Onde a oração existe, a ansiedade inexiste. Onde a oração entra e assume, a ansiedade retrocede e desaparece. E é por isso que a orientação é: não fique com você, entregue tudo para mim, falando comigo, conversando comigo, apresentando os seus pedidos, suas petições, suas causas, suas questões. Direciona tudo para mim. Eu sou o alvo, não as circunstâncias. Eu sou o alvo, Deus diz. Paulo usa 3 palavras para descrever a oração. Ele diz, em primeiro lugar, pela oração. A palavra grega usada aqui para oração é um termo genérico e tem a conotação de reverência, adoração, devoção. Então precisamos lembrar que a primeira expressão nossa para com Deus, pela oração, é exatamente a expressão da nossa devoção e adoração a Ele, de reconhecê-lo e voltar-se para Ele. Precisamos saber que Deus é grande o suficiente para resolver os nossos problemas. A oração começa quando focamos a nossa atenção em Deus e não em nós mesmos. Uma pessoa ansiosa está autofocada. Toda a atenção está voltada para ela mesma, mas a oração tira o foco de nós e volta todo o nosso ser para o Senhor. A maneira como lidamos com os problemas da vida, então, é uma questão de adoração em oração. A segunda palavra que Paulo usa é pela súplica, e essa expressão enfatiza o elemento petição. Ou seja, nós devemos, em oração, apresentar as nossas necessidades a Deus, em vez de acumular o peso da ansiedade em nosso coração. Ao invés de tornar o nosso coração como um depósito de preocupação, Deus está dizendo: faça isto através de suas petições, esvazie o seu coração e me entregue, apresentando os seus pedidos, apresentando as suas necessidades, colocando diante de mim aquilo que você espera. E ele termina com a última expressão dizendo: com ações de graças. Ou seja, Paulo diz que nós devemos agradecer a Deus quando oramos e enquanto oramos. Mesmo que enquanto você ora, o problema ainda não foi resolvido, mas pela fé de que Deus é suficiente, o Criador do universo é suficiente para lidar com o seu e o meu problema, nós podemos então, pela fé, ao mesmo tempo que apresentamos nossas petições em oração, ao mesmo tempo em oração, manifestamos a nossa gratidão. Fazemos orações com ações de graças. Devemos olhar para o que Deus já fez por nós. E também devemos agradecer pelo que Ele vai fazer por nós. A gratidão, então, enfatiza a fé. Ela enfatiza a confiança no Senhor. A gratidão não deve acontecer somente quando os nossos problemas, as nossas dificuldades forem solucionadas. Não é essa a ideia aqui. Mas, diante daquilo que pode afligir o nosso coração com ansiedade, Deus está dizendo: fala comigo. Apresente suas petições e faça isso com um coração agradecido. Por isso, o componente fé.
confiança e descanso no Senhor, independente das circunstâncias. Ela ignora a força dos problemas porque se alegra na força do Senhor. Ela, digo, a gratidão. Então já entendemos como não viver. E Paulo já nos ensinou como ao invés de, como viver. E antes de entrar no último ponto aqui, que destaca o resultado de viver obedientemente ao Senhor, eu quero encorajar você. Eu estou diante de um público em que há pessoas que eu conheço, chamo pelo nome, me relaciono, e também pessoas que eu não conheço. Algumas estou vendo pela primeira vez, mas isso não importa, porque mesmo as que eu conheço, eu não posso ver os seus corações. Mas Deus sabe. Se você agora mesmo tem um coração apertado, estrangulado, sem brilho, sem paz, sem alegria, um coração marcado pela ansiedade, pela preocupação, pela inquietude, abrace a resposta de Deus. Entregue isso para Deus hoje mesmo, agora mesmo, onde você está, fale com Deus. E faça isso com uma atmosfera de fé que revelará a gratidão do seu coração, sabendo que Ele é suficiente, Ele é capaz. E então o resultado, a paz, diz o verso 7, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, essa parte guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A paz. Lembra que eu comecei dizendo que Paulo não começa objetivamente falando da paz, mas ele fala do ladrão da paz. Daquilo que pode assaltar o nosso coração e roubar e perder a nossa paz. Mas note como ele constrói. Quando nós obedecemos ao Senhor, entregando tudo para Ele, há um resultado, há uma consequência, e o resultado, a consequência é a paz de Deus. A paz de Deus que excede todo o entendimento. A paz de Deus que excede todo o entendimento e guarda o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Então notem aqui que Paulo, quando fala da paz, ele fala da origem da paz. Ele fala da característica da paz. Ele fala da obra que a paz opera em nós. E finalmente ele aponta o porto seguro da paz. E eu quero considerar isso muito objetivamente com vocês. A paz de Deus é o resultado de entregar tudo para o Senhor. Então preste atenção. Um coração entregue à ansiedade não tem paz. Não tem paz. Você está vivendo bem, tem paz no seu coração, mas de repente um problema surge, uma dificuldade aparece. E você não toma a decisão certa de entregar para o Senhor, e você começa a lidar com aquilo. Você quer resolver do seu jeito, no seu tempo, da sua maneira. E aí a paz no seu coração vai embora, e no lugar dessa paz entra toda a tribulação que a ansiedade pode trazer. Como restaurar a paz no coração? Fazendo o que não fez antes, se arrependendo e agora entregando tudo para Deus. Então vamos experimentar a paz de Deus. Não a paz das circunstâncias, mas a paz que vem de Deus, a qual podemos experimentar nas circunstâncias. E o verso 9 que lemos aqui fala do Deus da paz. Nós experimentamos a paz de Deus porque Deus é o Deus da paz.
e Ele é suficiente. Não significa apenas a paz que Deus concede, mas a serenidade que o próprio Deus vive. Essa é a essência em que Deus vive. Deus vive na paz, porque Deus não está sujeito à ansiedade. Nada inquieta Deus, nada mexe com o ânimo de Deus, nada tira Deus do sério. Deus vive eternamente na paz, em paz, porque Ele é o Deus da paz. Por isso Ele pode dar a paz, porque Deus não sabe o que é ser inquieto ou ficar ansioso. Então, nós experimentamos a paz de Deus quando nós buscamos e entregamos tudo para o Deus da paz. Paulo diz que essa paz, a característica dela é que ela excede todo o entendimento. Em outras palavras, irmãos, não dá para explicar essa paz. Nós experimentamos, nós vivemos, mas não dá para explicá-la. A paz de Deus transcende a compreensão humana. Ela vai além da capacidade de compreendermos, porque ela coexiste com a dor. Essa paz coexiste com as lágrimas. Essa paz coexiste com o luto, com a própria morte. Em outras palavras, é possível viver momentos assim, de dor, de lágrimas, de luto, experimentando a morte de alguém tão próximo, mas ainda assim, ter a paz de Deus no coração. Quem explica isto? Por isso que ela excede o entendimento. Essa paz pode ser experimentada no meio do sofrimento, no meio da crise, no meio da tribulação. Essa é a paz que os mártires sentiram durante os suplícios da morte. E quando Paulo estava prestes a caminhar para a guilhotina, ao dizer, a hora da minha partida é chegada, em 2 Timóteo capítulo 4, verso 6, Paulo disse isso com um coração repleto de paz. A garantia que Deus nos dá, quando entregamos tudo para Ele, não é o cessar imediato da luta, mas a paz imediata em meio à luta. Você entendeu isso? Você pode estar passando por uma crise financeira, mas quando entrega tudo para Deus, Deus não promete o cessar imediato da sua crise. Mas o que Ele promete é que você pode experimentar imediatamente a paz dEle no meio da crise. E é isto que destaca a grandeza de Deus. E é isso que torna essa paz, de fato, além da compreensão, além do entendimento. Como alguém, pergunta o incrédulo, aquele que não conhece o Senhor, como alguém pode estar passando por momentos de profunda dor, momentos de perdas e etc., e ainda assim ter paz no coração? Experimentar leveza na sua alma, experimentar firmeza, segurança, convicção. Como? Só há uma resposta, irmãos. Só há uma resposta. A paz de Deus, que vem do Deus da paz. Essa paz guarda o nosso coração. Em terceiro lugar, diz que essa paz vai guardar o nosso coração e vai guardar a nossa mente. Isso aqui é muito importante, porque a ansiedade, ela toma conta da mente e do coração e bagunça tudo, cria uma grande confusão. E nós nos tornamos reféns da ansiedade. Mas a Bíblia está dizendo que quando nós obedecemos a Deus e entregamos tudo para Ele em oração, já com o coração agradecido, nós experimentamos esta paz que tomará conta da nossa mente,
que agora governará o nosso coração, que vai colocar agora tudo na ordem de Deus de novo. Porque esta é a obra da paz de Deus na nossa vida. Agora a paz ocupa o lugar que antes a ansiedade tomava conta. Interessante isso aqui. Paulo usou esta palavra, a paz vai guardar o coração. A palavra grega guardar é um termo militar. Isso significa uma sentinela ou um soldado na torre de vigia, cuidando, protegendo a cidade. E a metáfora aqui é esta: a paz de Deus é a sentinela espiritual ao nosso redor. Paulo disse que a paz de Deus vai guardar o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. A ansiedade é um pensamento errado que gera sentimentos e comportamentos errados. Por isso a promessa de Deus de que a sua paz vai guardar nossa mente e o nosso coração. E em último lugar, Paulo diz que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, essa paz vai guardar como uma sentinela celestial nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus, o porto seguro da paz. Cristo é o porto seguro onde a nossa mente e o nosso coração ficam ancorados. Não importa o balanço do mar, não importa a força das ondas, movendo o barquinho da nossa vida, em Cristo, nosso porto seguro, nós podemos sempre desfrutar a paz. Eu concluo perguntando a você: como vencer a ansiedade? Como não viver ansioso, estressado, preocupado, inquieto, desgastado, estrangulado, sufocado e etc. Como não viver assim? A resposta é: entregando tudo para Deus em oração. Fazendo Deus conhecedor de absolutamente tudo. Não segure nada. Não reserve nada, mas ele disse tudo. Entregando tudo para Deus em oração, com um coração agradecido, que revela a nossa confiança de que Deus está no controle. O Criador do universo, Ele é suficiente para lidar com os teus problemas, resolver as tuas dificuldades e guardar o seu coração em paz. Abaixa a sua cabeça. Leve o que você aprendeu diante do Senhor. Talvez você precisa tomar essa decisão de não continuar lutando debaixo do sol escaldante, desgastante das circunstâncias da ansiedade. Mas a decisão certa é descansar à sombra do onipotente Deus. Fale com o Senhor.